Wilson Soares dos Anjos, eu sou irmão da Ordem Terceira, no momento faço parte do Conselho da Ordem, sou vice-ministro da Ordem, né? Sou formado em Filosofia, sou formado em Teologia, tenho o título de professor de História e dessa forma trabalho aqui atendendo as pessoas, além dos serviços internos da Ordem, administrativos da Ordem, atendendo as pessoas do Brasil inteiro e até de várias partes do mundo que vêm visitar esta igreja. Converso com elas sobre a história de São Paulo, a história do Brasil, especificamente sobre a história desta igreja, dos construtores desta igreja, dos membros desta Ordem aqui em São Paulo. Meu nome é Maria Aparecida Crepaldi. Eu sou ministra desta fraternidade da Ordem Franciscana Secular, como chamada hoje. Estou no segundo mandato, iniciado em novembro de 2021 e vai até novembro de 2024. Sou formada em Teologia e Administração de Empresas. Então, eu sou o Frei Roberto, eu sou natural daqui do interior de São Paulo e atualmente moro aqui no convento. Vim morar aqui esse ano, morava até o ano passado no estado do Espírito Santo. E aqui no convento eu sou atendente conventual e também ajudo nos projetos sociais, né? Que aqui no convento nós temos vários projetos sociais aqui no centro de São Paulo e eu ajudo nesses projetos também. Porque existem duas igrejas, uma ao lado da outra, né? Como se chegou a esse conjunto arquitetônico que você está falando, e religioso, histórico e religioso? Muito sucintamente, a gente pode remontar a São Francisco de Assis, veio de 1182 a 1226. E ele fundou 3 ordens que deveriam desenvolver a sua espiritualidade. A ordem primeira, dos frades, né, que moram aí no convento, chama-se Ordem dos Frades Menores, e que tem como carisma a minoridade, a pobreza. Pobreza não só no sentido material, mas também no sentido espiritual, mental, humildade. Fundou com a Santa Clara a segunda ordem, que são a Ordem das Clarissas, que tem como carisma a contemplação. São monjas que vivem no mosteiro, como também no Mosteiro da Luz, as concepcionistas fazem parte do mesmo ramo, e o carisma delas é justamente a contemplação. Elas não vivem exatamente fora do mundo, mas elas vivem ao contrário, rezando pelo mundo 24 horas por dia, se revezando perante Deus, pedindo pelo mundo. Estamos aqui a serviço do Reino de Deus, por meio desta Ordem Franciscana Secular, esta Fraternidade das Chagas de São Francisco, como é chamada. Havia muitos leigos e leigas, pessoas casadas e solteiras no tempo de São Francisco, que gostavam da espiritualidade dele, espiritualidade da paz, do amor, da compreensão para com todas as criaturas, da fraternidade universal de todas as criaturas, da pobreza, do desapego. E para essas pessoas, São Francisco fundou a chamada Ordem Terceira, que é essa nossa, cujo carisma é a penitência, que não consiste exatamente em fazer sacrifícios, mas em viver no mundo segundo as normas do Evangelho de Jesus Cristo. Frei Galvão, ele nasceu em Guaratinguetá, aqui no interior de São Paulo, e ele era de uma família bem católica. Ele era o quarto irmão de 10 irmãos, né? Então ele tinha muita ligação com São Paulo. São Paulo era uma capitania, né? E o pai dele era o prefeito de Guaratinguetá. Então ele tinha muito contato também com o prefeito daqui de São Paulo da sua época. O Frei Galvão, ele atuou diretamente para viabilizar a construção aqui do Mosteiro da Luz, que é o espaço onde a gente se encontra hoje. Então ele foi um mentor espiritual, um conselheiro espiritual das primeiras irmãs que viveram aqui no mosteiro, e o processo de construção do mosteiro foi viabilizado por ele em tratativas junto à igreja e também em conseguir recursos financeiros para que esse prédio fosse construído. Então o prédio ele tem um histórico de construção bastante longo, que até ultrapassa o tempo de vida do Frei Galvão, mas ele acaba sendo uma peça fundamental para viabilizar que o mosteiro pudesse ser construído naquele momento. Então, Frei Galvão, na época ele foi nosso comissário, né? Então ele tinha direito de voto no convento, né? Além da parte espiritual, ele podia também opinar em questões administrativas, né? Aqui. E ele conviveu com pessoas importantes que na época foram membros aqui da nossa fraternidade. Aqui em São Paulo, esta ordem está presente desde 1644. Eram bandeirantes de São Paulo que começaram esta ordem, né? Famílias de bandeirantes ilustres, os Camargos, Arzão, os Buenos, Campo Bicudo, Siqueira de Mendonça, Cardoso de Almeida e muitos outros, né? E foram esses bandeirantes que em 1676
começaram a construir essa primitiva capela, que é esta parte aqui horizontal, que nós temos aqui, que hoje em dia a gente chama de transepto, os braços, né? Como se fossem os braços de uma cruz. Esses bandeirantes descobriram ouro em Minas em 1695, Bartolomeu Bueno de Siqueira, Antônio Rodrigues de Arzão, fazem parte da história de São Paulo, né? Então eles dominaram São Paulo, aqui era uma ordem então, onde havia grandes famílias de bandeirantes, principalmente os Camargo, aqui era um centro da família Camargo, sabe, de Cotia, e dominaram esse século XVII. Nós temos que primeiramente avaliar o contexto, sobretudo político, né? Político, é claro, o Brasil é uma colônia de Portugal, uma colônia em conflitos, né? Não é que estava tudo muito tranquilo, não. E a difusão das ideias revolucionárias vindas da Inglaterra e também já estava pululando a Norte América, né, o atual Estados Unidos, que eram revoluções que queriam derrubar o absolutismo monárquico e estabelecer a república, né? E daí então a grande colaboração para essas revoluções naquele momento era a filosofia, se quisermos chamar filosofia, mas era assim o idealismo iluminista, que tinha como que eu vou dizer, como metas derrubar o governo absolutista, que tinha o rei como um senhor que só podia ser julgado por Deus, né? Era o direito divino. Havia uma grande ligação entre monarquia e a religião, o cristianismo no Ocidente. E, portanto, então, o iluminismo ele vem rebater com tudo isso. E a queda do rei também significava restrições religiosas. E no Brasil essas ideias começam a entrar a partir da terceira década do século XVIII, e já havia conflitos, né? Já no século seguinte, que era o século XVIII, houve uma mudança socioeconômica de São Paulo, passaram a ser portugueses. Aí é que vai entrar o século onde nasceu o Santo Antônio de Santana Galvão, em 1639, né? Ele nasceu em Guaratinguetá, vai morrer, ele teve uma vida longa, né? Vai morrer em 1822, em 23 de dezembro. Então, ele acompanhou todo o século, quase todo o século XVIII aqui em São Paulo, porque ele veio para este convento franciscano em 1641, foi ordenado padre, né? Com 22 anos, 1661, né? Foi ordenado padre. E aí quando ele se torna frei, né, quando ele vai para o seminário, vai estudar, após a sua ordenação, ele vem morar aqui neste convento. Ele mora aqui neste convento durante 60 anos. Né? Aqui ele foi de tudo. Ele foi de porteiro a confessor. E aí ele teve grande participação até na sociedade aqui de São Paulo no tempo do Império, né, nesse período. Os indígenas contra os que estavam aqui, que eram portugueses, que já não eram mais portugueses puros, muitos mesclados, né, e tudo mais. Então havia um conflito enorme. O bandeirantismo também. E Frei Galvão está aqui, nesse momento conflituoso. E ele era confessor das carmelitas. E a irmã Helena era carmelita. E, portanto, ali naquela região onde hoje é a Praça da Sé, né? E num dos contatos, a irmã Helena diz a Frei Galvão que ela teve um sonho. Que Nossa Senhora pede a ela para que ela fundasse um mosteiro, coisa impossível. Então, que agregasse mulheres. A alternativa foi fundar um recolhimento, que recolhimento seria, não tem nada, não tem votos, né? As mulheres vêm, ficam fechadas, vida em oração, mas não tem nenhum compromisso com Roma, nem nada.
A partir do século XVIII, 1720, 1715, São Paulo foi dominada por portugueses que vieram com a descoberta do ouro e ficaram aqui em São Paulo sendo comerciantes. E aqui eles se reuniam, esses portugueses ricos. Eles eram, aqui era um verdadeiro partido português, neste século XVIII. Foram esses portugueses, por exemplo, que construíram este altar. Em 1636 a 1640, esse retábulo preciosíssimo, que é o retábulo da Imaculada, que é um barroco joanino, barroco do tempo de Dom João V, caracterizado o barroco aí pelas colunas salomônicas, né, pela multidão de anjinhos, todos gordinhos, porque era próprio do barroco essa ideia de prosperidade, né, e pela dinâmica, né, bastante enfeitado, bastante vivacidade. O barroco foi uma arte que a igreja desenvolveu no episódio da Contra-Reforma, né? A igreja respondeu ao protestantismo nascente com muita vivacidade, com muita alegria, com muito dinamismo. E o barroco expressa justamente isso, essa alegria, esse movimento, essa vivacidade. Esse altar, esse retábulo principalmente, foi construído por esses portugueses, que nesse retábulo lançaram a ideia de igreja dourada, que foi um destino que a igreja foi cumprindo no decorrer do tempo. Por que no decorrer do tempo? Porque aí já com a grande presença de Frei Galvão aqui, no final do século, esses portugueses resolveram aumentar essa primitiva capela. Eles derrubaram uma parede para lá, uma parede para cá, conservaram a estrutura da primitiva capela e ficou essa igreja completa em 1787, né? Com o formato de cruz latina, uma cúpula octogonal bem decorada no teto. Santo Antônio de Santana Galvão estava aqui nessa época. Antes da construção da igreja, que foi de 1783 a 1787, a plena construção, ele foi então comissário da ordem, né? Foi designado comissário de 1676 a 1680, antes da construção da igreja. E depois retornou como comissário em 1787. 1776, 1780, 1787. Então ele estava próximo aqui quando essa igreja foi construída. Certamente deve ter dado ideias, participado da construção. Por quê? Porque ele era um especialista nessa área. Ele tinha estudado no seminário dos jesuítas na Bahia essa arte da arquitetura, né? E era não só arquiteto, mas um pedreiro também, trabalhava com a mão na massa. Então, quando se gestava a ideia de construção da igreja, ele estava aqui presente como comissário de 1776 e 1780. Então, ele esteve aqui presente nessa época, conheceu os construtores, conhecia muito bem, e estava nosso vizinho e celebrava missas aqui. Da parte espiritual, o que a gente sabe pelas atas, né, é que ele acompanhava aqui, ele orientava que quando as pessoas faleciam, era para rezar imediatamente pelos falecidos, né? Que nós tivéssemos assim essa devoção para com os falecidos, né? E temos assim as atas assinadas nos nossos livros, vocês poderão ver depois. E naquela época tinha assim uma elite que participava aqui da fraternidade, né? Os homens de negócios vinham aqui, tinham as suas reuniões aqui e faziam parte da fraternidade, né? E ele frequentou esse ambiente conosco e vivia aqui no convento São Francisco ao lado, né? Então era assim uma coisa assim bastante, digamos, familiar, né? Havia uma convivência, né, nessa época. Sabemos que na época ele celebrava aqui no altar da Imaculada Conceição, na pequena capela que foi a inicial aqui da frente da igreja, né? Foi nessa época que ele conviveu conosco. E aí, então, que Frei Galvão e a irmã Helena começam a ver uma possibilidade da formação de um mosteiro, mas que era um recolhimento, e entra o Morgado Mateus, que era o governador da província, e, portanto, ele, devoto de Nossa Senhora da Luz, ele doa todo esse charco, né? Aqui é um charco, está perto do rio, é uma passagem, né? Que lá do interior de São Paulo para a metrópole, né? Ou seja, para a cidade de São Paulo de Piratininga. E lá de cima do Planalto se desce para Santos, né? Okay?
pela Zona Sul, né? Mas aqui é do interior, aqui é o curso dos bandeirantes, né? Frei Galvão fez muito, e também depois ia ao Rio de Janeiro também, né? A pé, né? E, portanto, o Morgado de Mateus deu todo esse terreno que tem aqui o mosteiro hoje, né? É doação. E aqui o Frei Galvão instala a irmã Helena, que reúne mulheres que querem viver a espiritualidade franciscana. O Mosteiro da Luz, ele é possivelmente o prédio mais antigo da região aqui da Luz. Então, só o espaço físico onde a gente se encontra enquanto Museu de Arte Sacra, ele já é um marco importante para a cidade de São Paulo e para a história da urbanização da cidade em consequência. Fora isso, a gente tem aqui no acervo peças desde os mais remotos tempos coloniais do Brasil, inclusive até peças de fora do Brasil, que vieram junto desses primeiros colonizadores. Na pesquisa do acervo a gente consegue identificar, inclusive, outras mãos que não só a dos colonizadores fazendo essa arte sacra desse período colonial e do período imperial do Brasil. Então, ele é um acervo, um dos acervos mais antigos, né, na cidade de São Paulo, de acervo material que a gente tem, fora o acervo documental, que também a gente tem alguns exemplares de documentos. Nós temos, então, nesta igreja, além desse altar da Imaculada, então, que hoje chama-se da Imaculada, que é de 1736 a 1740, nós temos o altar mor, que é aquele que está ali lindíssimo também, que já é uma harmonia entre barroco e rococó. O rococó ali é típico, a gente vê que já não existem mais colunas torças, elas são colunas retas com caneluras, e já desapareceram os anjinhos, que são a marca do barroco. Então, aí é uma harmonização das duas fases, né? O barroco e o rococó, que para muitos já é um estilo diverso, mas que aqui foi harmonizado com muita facilidade, com muita graça. E ali ao outro lado nós temos um outro retábulo e altar, um conjunto. Ele é o mais antigo que nós temos aqui, embora tenha sido o último que chegou, tem mais de 300 anos. É um barroco primitivo, que a gente chama de estilo nacional português, e que pertencia à antiga igreja de São Bento, que foi demolida no começo do século XX para a construção daquela que hoje está lá, que é um estilo alemão, um estilo mais pesado. Essa igreja é como se fosse uma escolinha de arte, viu? Nós temos então o barroco joanino, nós temos uma harmonização de barroco e rococó, e ainda temos um barroco primitivo, que é o estilo nacional português, que recebeu alguns complementos quando chegou aqui. Talvez tivesse alguns 3 arcos concêntricos que fazem parte desse tipo de altar, mas com o transporte ou com a idade que tem, com o tempo, isso se perdeu. Foi feito algumas adaptações. Então, acho que a gente tem, primeiro século, bandeirantes, século XVII. Segundo século, portugueses ricos de São Paulo. Aqui foi um verdadeiro partido português também. Essa igreja está cheia de portugalidades, de aspectos portugueses um tanto encobertos. Até porque houve depois a proclamação da independência. Sem o contexto não se entende. Sim. Porque senão fica somente numa visão mística, né? Porque muitos relatam que a irmã Helena sonhou com Nossa Senhora, claro, pode ter sonhado, mas a decisão de fundar um recolhimento, né? Primeiro, tinha que ter coragem, porque tinha que enfrentar as leis, né? E para isso também, aí talvez a gente tenha, não está ainda muito estudado isso, mas as influências de Frei Galvão na cidade, né? De Piratininga e assim por diante. E o Morgado de Mateus, né? Que realmente favoreceu muito isso, né? E o Frei Galvão, então, esteve vivendo de 1639, quando nasceu em Guaratinguetá, e morrendo em 1822, alcançou, então, grande parte da evolução dessa igreja. Alcançou a construção da igreja, né, que passou, então, de capela para uma igreja extensa, as mudanças que houve, porque a entrada era por ali, e ele transferiu a entrada, modificou a entrada, a algo que, curiosamente, aconteceu também na Igrejinha da Luz, que aí ele construiu exatamente. E quem olha a Igreja da Luz, isso é bem tratado no livro do arquiteto Benedito de Lima Toledo, então ele faz essa comparação. Essas igrejas são muito próximas em termos de forma, tá? Também a Luz tem uma cúpula octogonal, embora mais simples, mas também uma cúpula octogonal. Também tem a transferência de entrada, também tem um formato, embora menor, em menor extensão, de cruz latina.
Então há várias proximidades. Talvez por isso muitas pessoas chegaram a atribuir a essa igreja o plano de que tinha sido feito pelo plano do Santo Antônio Galvão. Certamente não o plano, mas com certeza a ideias, a participação, né, formas de solucionar as dificuldades da arquitetura. Então ele esteve conosco. E o Frei Galvão acompanhou o intermédio, então, disso daí, a transformação, exatamente esse momento glorioso, eu diria, de transformação da primitiva capela, que era um espaço menor, pequeno, para uma igreja representativa, para uma igreja rica e dourada, né? Agora, esta igreja, é sempre bom salientar, ela é uma igreja de barro, ela é uma igreja de pau a pique e taipa de pilão, tal como é também o Mosteiro de São Bento. Nós temos uma excelente amostra desse tipo de construção que era São Paulo, que se usava em São Paulo, pau a pique, taipa de pilão. Por quê? Porque São Paulo não tinha pedras, tinha dificuldade com pedras. Outra coisa a salientar, que também ocorreu bem no tempo da vida de São, não só da vida, mas da presença dele aqui, nessa igreja, né, de lá, foi a construção dessa igreja, houve uma harmonização das três raças. Os portugueses entraram com o plano, os portugueses entraram com o financiamento, os portugueses entraram com a administração da obra, os negros entraram com a construção propriamente dita. Os negros trabalhavam como taipeiros, né? E os índios eram carregadores, eles traziam de longe a madeirame necessário, às vezes alguma pedra, etc. Tá? Então houve um congraçamento das três obras. Numa São Paulo pequenininha, de uns 20 mil habitantes, é uma verdadeira indústria a construção dessa igreja. E o Frei Galvão conheceu os administradores, tanto o arcipreste Paulo de Souza Rocha, como o brigadeiro Luiz Antônio, as pessoas que administraram a construção da obra. Foi o tempo dele.